Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. A última edição desta segunda-feira muito agitada na nossa colina histórica. Uma segunda-feira de boas informações, principalmente se tratando dos três anúncios de Pablo Galdamez, Vitor Luiz e Kehler. Uma segunda-feira também positiva com relação a reforços, até porque o Vasco segue ativo no mercado e hoje negocia com dois atacantes. O atacante do Inter, Pedro Henrique, e o atacante do Palmeiras, Breno Lopes. Porém, uma segunda-feira que não foi apenas boa, mas também uma segunda-feira que preocupa para o restante da temporada. Se já não bastasse Paulinho, nesta segunda-feira foi também confirmada a lesão do também volante Jair. O atleta terá que também passar por uma cirurgia nestes próximos dias e será um desfalque para o Vasco da Gama durante quase toda esta temporada de 2024. É dor de cabeça para Ramon. A gente vai falar sobre tudo isso aqui neste Boa Noite Gigante, mas deixar você aí, torcedor vascaíno, muito bem informado sobre tudo que está acontecendo no nosso Gigante da Colina. E é claro, né, contamos muito aí com a presença e o apoio de todos vocês no vídeo. Não perca absolutamente nada, não pisque, fique até o final, pois temos muitas novidades. Porém, antes de começar, rapidinho aqui, torcedor vascaíno, como sempre faço no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Estamos aqui, ó, todos os dias, em 3 vezes ao dia, com o Acorda Vascão sempre às 7 horas da manhã, o Fala Gigante às 2, 3 horas da tarde e o Boa Noite Gigante na parte da noite, por volta aí das 8, 9, 10 horas, depende aí do dia. Então, é claro, fique sempre ligado, ative o sininho de notificação, até porque o nosso horário aqui não é fixo, o único horário fixo é o das 7 horas da manhã. Restante do dia, a gente vai se moldando com relação às informações. Então, essencial você, vascaíno, que curte o nosso conteúdo, ativar aí o sininho de notificação e, é claro, se inscrever também. Por quê? Porque estamos na meta de chegar à marca dos 123 mil inscritos. Faltam poucas pessoas para conseguirmos chegar a esse número e conto muito com você que está aí do outro lado. Então se inscreva. Além disso, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Vamos embora então? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. A começar aqui, primeiramente, falando sobre situações que preocupam o torcedor vascaíno. E olha, Vascão, a bruxa tá solta em São Januário, porque, além, a gente já vai falar sobre a lesão do Jair, tivemos a lesão do Paulinho, né, no jogo contra o Bangu neste último domingo. Hoje também foi confirmada a lesão de mais um cria da base do Vasco, um atleta que não é mais do Vasco, porém é um cria e esteve do Vasco durante toda a temporada passada, o Marlon Gomes. Marlon Gomes teve hoje, confirmada pela CBF, uma fratura da fíbula esquerda. Essa lesão foi confirmada por um exame de imagem feito nesses últimos dias, após a partida entre Brasil e Venezuela na última segunda-feira, dia 1º de fevereiro, em Caracas. De acordo aí com a avaliação do médico da seleção brasileira, o atleta não vai ter mais condições de atuar no pré-olímpico com a camisa da amarelinha. Então, a bruxa tá solta no Vasco da Gama. Para quem ora, quem gosta de orar, ore pelo Cruz Maltino, porque olha, vascaíno, a coisa tá feia. E com relação ao Jair, é claro, né, a gente tem também informações a trazer, porque a situação do Jair é preocupante. O Vasco, que ontem foi a campo contra o Flamengo, com o Jair na posição de volante, inclusive fazendo uma função que Paulinho Paula costumava fazer no Vasco, né? Essa função do homem que tem a qualidade no meio de campo, tem a lucidez com a bola nos pés. É inegável que o Jair é um atleta tecnicamente muito acima da média do elenco. É um atleta que consegue realmente dar esse primeiro passe mais qualificado, dar aí uma jogada mais bonita. Tem aí um refino técnico muito claro, o volante aí, ao elenco Cruz Maltino. Infelizmente, ontem o volante acabou saindo aos 10 minutos, né, da primeira etapa contra a equipe do Flamengo. Havia aí uma expectativa que não viesse a ser nada grave, essa era, inclusive, a grande expectativa, mas após um exame de imagem foi confirmado que ele sofreu aí uma entorse no joelho esquerdo. O que significa isso? Foi diagnosticada uma ruptura do ligamento cruzado anterior, uma lesão muito semelhante à lesão do Paulinho, ou seja, né, o atleta terá que, assim como o Paulinho, passar também por uma cirurgia. O processo cirúrgico do atleta vai acontecer aí nesses próximos dias e vai ficar de fora quase toda a temporada de 2024. Então o Vasco perde para o seu principal, para o seu setor mais carente, né, melhor dizendo, desse elenco,
duas peças importantíssimas, Paulinho e Jair, além também de já ter perdido o Marlon Gomes por venda no início desse ano. Então, olha, Vascaíno, a situação é muito preocupante mesmo, porque o Vasco hoje, que já tem um setor de meio campo carente, antes mesmo, né, das lesões de Paulinho e Jair, já tinha esse setor carente, agora tem ainda mais, perdendo dois dos principais jogadores da posição do setor. O Vasco perde seu camisa 8, infelizmente, e terá que correr agora no mercado à procura de uma peça de reposição. A gente já vai entrar nesse assunto, que o Vasco vai ir ao mercado e pode sim estar trazendo um volante. Porém, antes de a gente falar sobre isso, quero só trazer uma informação sobre os reforços que foram anunciados nessa parte da tarde, inclusive, né? Um deles é o Pablo Galdamés, volante chileno. Os três atletas nessa parte da tarde de hoje já apareceram no bid da CBF. O que significa isso? Os três jogadores já estão regularizados para estrear com a camisa do Vasco da Gama. Tanto Galdamés, quanto também Vitor Luiz, quanto também Keiler. Expectativa aqui no jogo contra a equipe do Audax nessa próxima quinta-feira na Arena da Amazônia. Nenhum dos três deve estrear. O Pablo Galdamés teve a sua última partida acontecendo em dezembro contra a Lazio. O Vitor Luiz vinha até treinando separado do Coritiba, mas hoje o titular da posição é o Lucas Piton e o titular do gol é o Léo Jardim. Então, acredito eu que para essa partida de quinta-feira nenhum dos três deva estrear. Acredito que o Vitor e o Keiler possam até ir com o elenco, mas não entrar dentro de campo. O Galdamés, inclusive, na minha opinião, deve permanecer aqui no Rio de Janeiro, fazendo um trabalho aí de recondicionamento físico, porém todos os três já estão regularizados para estrear com a camisa do Vasco. Inclusive amanhã, 1h da tarde, será aí dia da entrevista coletiva desses três jogadores, como também do Adson, que ainda não deu, né, as suas palavras como um atleta do Vasco da Gama, e do Alexandre Matos. E aí agora um recado para você, torcedor vascaíno. É o seguinte, você membro do canal, quem é membro do canal, a gente tem um grupo no WhatsApp. E o que estava acontecendo? Tava com problema no meu número, até um aviso aos membros, vou passar esse recadinho no grupo já. Eu troquei de número e eu vou pedir para você que é membro, lá no grupo, mandar pergunta. Pergunta para Alexandre Matos, uma pergunta para o Adson, uma pergunta para o Keiler, uma pergunta para o Galdamés, uma pergunta também para o Vitor Luiz. Caso, né, a gente realmente tem muitas perguntas chegando, a gente já adianta vocês, a gente quer fazer esse processo para participar vocês junto aqui ao canal, para trazer vocês mais para perto do canal, mande lá no grupo e se a sua pergunta realmente a gente avaliar e for boa, a gente vai fazê-la amanhã durante essa entrevista coletiva e, é claro, né, homenagear você aqui no nosso canal. Então, a gente vai estar 1h da tarde, São Januário, terá a entrevista coletiva desses 4 últimos reforços apresentados e também do diretor executivo Alexandre Matos. Nessa parte da tarde, a gente já passou um vídeo aí do Vitor Luiz, mandando os seus primeiros recados, né, seu primeiro recado, inclusive, como um novo reforço do Vasco. O Keiler também mandou recado e a gente ficou devendo. Então, é claro, dê aí uma olhada nas palavras do goleiro Cruz Maltino, oficializado nessa tarde de hoje. Fala, torcida vascaína, aqui é o Keiler. Prazer em estar aqui vestindo essa camisa. É uma honra muito grande para mim. Espero viver coisas muito grandes aqui nesse ano com o clube junto com vocês, tá bem? Um abraço. Então, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né, Keiler oficializado como novo reforço. Além disso, também o Pablo Galdamés ainda não mandou o seu recado, mas através das redes sociais ele já publicou. Ele disse assim, ó: feliz por esse grande passo na minha carreira. Vamos Vasco. Então, realmente, os 3 atletas oficializados. Vitor Luiz assina um contrato em definitivo até o final de 2024. Keiler assina um contrato por empréstimo até o final de 2024. E Pablo Galdamés também assina um contrato igual ao Vitor Luiz em definitivo até o final de 2024. Porém, no contrato do Keiler, há cláusulas contratuais, há gatilhos que, caso o atleta consiga bater, automaticamente o contrato dele será renovado para 2025. Há uma grande expectativa para que o Galdamés consiga, né, bater aí essas metas e possa vir a ter o seu contrato renovado. Gostou dos 3 reforços, torcedor vascaíno? Coloque aí a sua opinião nos comentários. E prosseguindo aqui com o vídeo, né, ainda temos informações a trazer aqui a vocês neste Boa Noite Gigante. E já entrando no assunto sobre reforço, mercado, porque, olha, vascaíno, as coisas internamente estão a todo vapor dentro do nosso Cruz Maltino. A todo vapor mesmo. O Vasco volta ao mercado após entender que é necessário trazer mais peças para o seu elenco. Além, né, é claro, né, além não, porém, até porque após as lesões confirmadas de Jair e Paulinho, um setor que já era carente se torna ainda mais carente. E aí a gente já entra no assunto que gostaríamos de tratar aqui com vocês exatamente sobre esse setor. O Vasco perde 2 peças importantes, mas entende que nesse momento, para a posição do Jair, que é mais um primeiro do que um segundo volante, né? O Vasco tem peça de reposição. O Vasco entende que para a posição de Jair tem atletas como o próprio Zé Gabriel, que faz essa função muito bem de primeiro volante. Tem o Cocão, que ontem entrou no lugar do Jair. E olha, sinceramente,
Eu acho que o Jair é um atleta de outro nível técnico, é muito superior ao Matheus Carvalho, ao Matheus Cocão. Mas o Cocão ontem não comprometeu. Acredito que todos nós temos um consenso que o Matheus Carvalho ontem entrou no Clássico dos Milhões e foi muito bem. Então o Vasco acredita que para essa posição de primeiro volante tem jogadores aí reservas, tem suplentes, tem opções dentro do elenco, até porque o Galdamez, que foi oficializado hoje, pode fazer essa função. E o Esforça, né, que virá aí nesse próximo dia, está inclusive agora, nesse momento, disputando uma partida do pré-olímpico com a Argentina, onde a gente vai falar sobre essa parte da manhã na Corda Vascão. Vamos deixar esse assunto para amanhã de terça-feira. O Vasco tem peças de reposição. O grande problema hoje interno é com relação ao Paulinho. A posição do Paulinho, que é a posição de segundo volante. O Vasco hoje entende que a posição do Paulinho é uma posição mais carente do que a posição do Jair. A posição de segundo é uma posição hoje que não tem muitos atletas dentro do elenco fazendo essa função e que o Vasco vai precisar ir ao mercado. Quem faz a posição de segundo volante? Alguns exemplos. Praxedes. Praxedes é um atleta que faz a função de segundo volante. Um atleta que fazia essa função de segundo volante no ano passado era o Marlon Gomes. Um atleta que é área a área, né? Um atleta que é box to box, falando na gíria atual do futebol. É área a área, um atleta bloco a bloco, um atleta que corre o campo todo. O Vasco entende que não tem esse jogador no elenco. Quem deveria fazer essa função é o Praxedes. Não tem. Quem fazia essa função era o Paulinho, era o Marlon. O Vasco entende que deve ir sim ao mercado, porque é uma questão de necessidade trazer um atleta para esta posição. Então, o Vasco hoje analisa dessa maneira a situação dessas duas posições de primeiro e segundo volante. Mas as grandes prioridades mesmo, isso é unanimidade, a gente não tem por que ficar inventando, né? A gente não tem por que ficar criando aqui coisa nova ao torcedor. A prioridade hoje para Ramon é o setor ofensivo. O Vasco entende, mesmo diante das duas lesões, né, que hoje o setor ofensivo é um setor que o Vasco precisa ir atrás de reforços. E o Vasco, nesse momento, negocia, né, com dois nomes. O nome do Pedro Henrique e o nome também do Breno Lopes. Numa escala aqui, hoje o Vasco está mais perto de contratar o Pedro Henrique do que de contratar o Breno Lopes. Lucas, então você está querendo dizer que uma chegada influencia na outra? Não, nem um pouco. Dois jogadores completamente diferentes. O Pedro Henrique um ponta, o Breno Lopes muito mais um atacante, um camisa 9. O Breno Lopes, é claro, faz beiradas, mas hoje o Breno Lopes é no Palmeiras reserva do Hendrick. Hoje o Breno Lopes no Palmeiras não é titular da posição. Então, né, o Vasco quer buscar um 9 para ser a sombra do Verratti, que é essa figura do Breno Lopes, e um ponto esquerda, que é essa figura do Pedro Henrique. Então, uma chegada não influenciar na outra. Sobre o Pedro Henrique, o que temos a trazer a você, torcedor vascaíno? O Vasco já conversou com o Pedro Henrique. O Vasco da Gama conseguiu convencer o Pedro Henrique de aceitar o projeto Vasco da Gama e está próximo sim de contratar o Pedro Henrique por um empréstimo até o final de 2024. A negociação é essa: empréstimo com opção de compra no final do contrato. O contrato do Pedro Henrique com o Inter vai até o final de 2025, então há sim a viabilidade de fazer o empréstimo com o jogador. A contratação de Pedro Henrique é uma contratação pedida pelo técnico Ramon Dias, que entendeu a necessidade de trazer pontas para o seu elenco. Lucas, então o que falta para o Vasco fechar um acordo com o Internacional? É fechar junto ao Clube Gaúcho o valor a ser pago ao Inter, uma compensação financeira pela chegada do Pedro Henrique ao Gigante da Colina. A partir do momento que o Vasco e o Inter conseguirem chegar a um acordo, o Pedro Henrique vai desembarcar aqui no Rio de Janeiro e assinar o seu contrato com o Gigante da Colina. O Inter, em 2022, desembolsou algo em torno de 1 milhão de euros, trazendo para nossa moeda 5 milhões de reais, para contratar o Pedro Henrique do futebol turco, lá do Sivasspor. E o Inter, nesse momento, quer aí um retorno financeiro para liberar o atleta. Inclusive, há poucos minutos atrás, a gente que está gravando aqui, né, nesse momento, o Inter e o Vasco avançaram nas tratativas pelo empréstimo. Entre jogador e Vasco da Gama está tudo caminhado e o Inter e Vasco buscam aí definir valores do empréstimo e se vai ter no final do contrato uma opção de compra ou um passe fixado no final do ano. Lembra do Praxedes, o contrato assinado no ano passado? Foi um contrato de empréstimo e lá no final do ano tinha uma cláusula contratual que, caso o Vasco quisesse comprar o jogador pelo valor de 25 milhões, poderia comprar. Nesse ano o valor caiu, né? Hoje, caso o Vasco queira comprar o Praxedes, terá que pagar em torno de 15 milhões de reais. Exatamente isso que vai ter no contrato Pedro Henrique. O Vasco negocia exatamente esses valores finais. O valor que vai pagar ao Inter para conseguir o empréstimo do jogador, assim como o Vasco pagou ao River, por exemplo, para ter o Rojas por empréstimo, o Vasco vai também pagar ao Clube Gaúcho para ter o Pedro Henrique e também, além desse valor inicial, colocar um valor com um passe fixado no contrato. O empréstimo com opção de compra, já com passe fixado do atleta. Últimos detalhes, expectativa aí que realmente essa negociação ande o suficiente para o Pedro Henrique desembarcar na Colina Histórica. Um nome que, sinceramente, eu gosto muito.
Lucas, é o nome dos sonhos do Vasco da Gama? Não, não é o nome dos sonhos, na minha opinião. O Vasco poderia até, inclusive, trazer um jogador de maior magnitude. Não vai trazer. Por quê? Porque não tem investimento suficiente para fazer isso. Porém, diante das opções que hoje o Vasco tem no elenco, o Pedro Henrique, meu amigo, sobra. Em comparação principalmente com o David, né? Que é um jogador que hoje faz parte do grupo. O Pedro Henrique é muito superior ao David. Inclusive, o jornalista Lucas Dias, repórter aí do Internacional, agora há pouco, trouxe a seguinte informação, ó. Pedro Henrique deve sair do Inter nos próximos dias. O atacante decidiu que vai buscar mais espaço em outro clube. Vasco e Inter negociam em definitiva agora. Outros 2 clubes da Série A também procuraram um jogador, mas a expectativa de fato é que ele acabe vestindo a camisa do Cruz Maltino. Então, vascaíno, para fechar aqui, né, esta segunda-feira, como informação a você, Vasco avança muito por Pedro Henrique e a expectativa é que o negócio possa vir a ser oficializado nesses próximos dias. Está andando muito positivamente a chegada do jogador. Gosta do nome? Coloca aí a sua opinião nos comentários. E para fechar o vídeo, falar também sobre mais um nome. O nome aí de um atleta que vestiu a camisa do Palmeiras nestes últimos anos, Breno Lopes. E lembra que a gente falou? O Pedro Henrique está próximo. Breno Lopes não é tão fácil assim. Por quê? Porque o Breno Lopes, se a gente pegar um recorte aqui, é um atleta que é muito utilizado no Palmeiras. A gente até trouxe um recorte do Breno Lopes no Campeonato Brasileiro do ano passado. Foram 30 partidas em 38 rodadas. Das 30 partidas, 13 jogos foram como titular do Palmeiras. Foi como titular do Palmeiras. Na temporada, de um modo geral, o Breno Lopes teve 60 jogos com a camisa do Clube Paulista. E aí, meu amigo, sinceramente, a partir do momento que a gente pega um clube que foi campeão brasileiro no ano passado, um clube que caiu nas semifinais de uma Libertadores para o finalista, o Boca, um clube que caiu numa Copa do Brasil para o campeão, que foi o São Paulo, um clube que no ano retrasado conquistou a Libertadores, um atleta que pelo clube tem 2 Libertadores, 2 Campeonatos Brasileiros, uma Supercopa e uma Recopa. Um atleta como esse, tem 60 partidas pelo clube, numa temporada só, a gente não pode tratá-lo como qualquer jogador. Em 60 partidas foram 8 gols e 4 assistências. E por que há dificuldade na situação no caso Breno Lopes? Porque, como a gente acabou de ver, é um atleta utilizado pelo Palmeiras. A torcida do Palmeiras gosta dele? Ser sincero aqui, não gosta. Mas o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, gosta muito do Breno Lopes. É o protegido do Abel dentro do elenco. Então hoje, qual é a situação? O Vasco já conversou com o Breno Lopes. O empresário do Breno, André Cury, confirmou inclusive isso. Ramon Dias quer o jogador. Ramon Dias gostou, né, de ter esse atleta à disposição, de conseguir de ver a possibilidade, né, de uma contratação do Breno Lopes. O André Cury, que é o empresário do atleta, é o mesmo empresário que intermediou a chegada do Ramon ao Vasco, mesmo empresário que intermediou a chegada do Medel ao Vasco, mesmo empresário que ajudou o Vasco da Gama a trazer o Praxedes, aliás, o Vasco da Gama a trazer exatamente o Praxedes, mesmo empresário do David. Esse empresário que hoje tem uma grande influência no Vasco da Gama é o empresário também do Breno Lopes. Então, é o empresário que está fazendo força para a sua chegada ao Cruz Maltino. O Vasco já conversou com o Breno. O Breno gostou do projeto Vasco, então tá tudo encaminhado. Qual é o grande problema? Com o Palmeiras. Por quê? Porque hoje, em si, o Palmeiras até estaria, assim, favorável a liberar o Breno. Por quê? Porque o Breno tem contrato com o Palmeiras até o final desse ano. A expectativa é que o Palmeiras não renove, né, o contrato do jogador. Mas o Abel gosta muito do Breno. E o Abel, exatamente por esse motivo, vai dificultar um pouquinho a possibilidade de uma saída do jogador. O Abel gosta muito do Breno Lopes, exatamente por esse motivo a saída do atleta vai ser um pouco dificultada, mas o Vasco vai tentar de tudo para conseguir a contratação desse atleta. Um nome que gostou do projeto Vasco, um nome que o Vasco da Gama gostou dele, um nome que a comissão de Ramon aprovou e um nome que o Vasco tem negociações. Então hoje, nesse momento, segunda-feira, às 10 horas da noite, o Vasco da Gama tem negociações com esses 2 jogadores, Breno Lopes e Pedro Henrique. Pedro Henrique muito próximo. Expectativas que o negócio venha a ser fechado nesses próximos dias ou até mesmo nessas próximas horas de terça-feira, no caso amanhã. Com relação ao Breno Lopes, a situação é um pouco diferente, o buraco é mais embaixo. O empresário quer, o próprio atleta quer o Vasco, mas tem a situação do Abel, que é um baita de um nome e um nome que pode influenciar aí numa trava do Palmeiras sobre o jogador. É ficar de olho, a gente, é claro, vai trazer tudo o que está acontecendo a vocês e não percam. Se inscrevam aí, compartilhem. Amanhã às 7 horas da manhã estaremos aqui de volta com mais informações do nosso Cruz Maltino, contando com o apoio de todos vocês. Não esqueça, alô, você, membro do canal, corre lá no nosso grupo do WhatsApp. Vou mandar uma mensagem agora lá. Se você já viu uma mensagem, deixa aí nos comentários e mande a sua pergunta sobre o que você quer falar para Galo da Mesa, para Matos, para Adson, para
Kehler, para Vitor Luiz, só depende de você, tranquilo? A gente fica por aqui, esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo desta segunda-feira, e amanhã estaremos de volta. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, e saudações vascaínas!